Então, pessoal, complementando um pouco a conversa, falar um pouquinho sobre o pagamento por quem não é devedor. De modo geral, quem paga uma dívida é o devedor. Mas, quando nós vamos para a seção sobre quem deve pagar, nós observamos que existe o pagamento justamente por quem não é o devedor. Este pagamento pode decorrer de um interesse jurídico, sempre, né? A ideia de interesse é sempre jurídica, então o interesse significa que quem não é devedor paga porque, ao pagar, tem algum benefício ou deixa de ter algum prejuízo, ou os dois juntos. Então o fiador paga uma dívida, não porque ele é devedor, mas porque se ele não pagar, ele vai ter consequências. Nesse caso, inclusive, ser cobrado. Eu posso ter outras consequências, não necessariamente pelo fato de ser cobrado, mas porque serei atingido de alguma maneira por essa falta de pagamento. É o que acontece, por exemplo, no caso da hipoteca. Quando eu compro um imóvel sobre o qual recai uma hipoteca, eu não me torno devedor. Não sou devedor. Só que se o devedor, que foi quem me vendeu o imóvel, não pagar, o meu imóvel, que eu comprei, pode ir a leilão. Eu não sou devedor, mas o credor tem mais poder sobre o meu imóvel do que eu. Por quê? Porque esse é o sentido da hipoteca. A hipoteca é o direito de um credor retirar um imóvel com quem quer que esteja e levar a leilão. Então, quando a gente afirma que quem comprou um imóvel sobre o qual recai uma hipoteca tem interesse jurídico em pagar, olha o tamanho desse interesse. Se a pessoa não pagar a dívida que não é dela, o imóvel dela pode ir a leilão. Nossa, professor, então alguém é muito burro para comprar um imóvel que tem uma hipoteca. Não, ou alguém não sabe o que é uma hipoteca, ou alguém sabe e decide assumir o risco, né? Enfim, são possibilidades. Veja que nesse caso faz todo sentido pagar uma dívida que não é sua. Quando a pessoa paga essa dívida que não lhe pertence, o que vai acontecer do ponto de vista jurídico? De acordo com a legislação, uma vez que é feito o pagamento por quem é interessado, artigo 304, ele passa a ser credor da dívida e ele se subroga. O que significa subrogar? Subrogar significa que ele passa a ter direito a cobrar a dívida no valor, a se reembolsar dessa dívida que ele pagou. É o que diz o artigo 346 do Código Civil. Para pegar bem esse exemplo que a gente acabou de referir, que diz respeito ao credor hipotecário, nós temos o seguinte: o artigo 346, no inciso 2, afirma: o adquirente do imóvel hipotecado, ou seja, quem comprou um imóvel no qual na matrícula tinha anotadinha ali uma hipoteca, se ele pagar para o credor hipotecário, ou seja, se ele quitar a dívida que não é dele, ele tem direito de se ressarcir. Subrogar significa que ele se torna credor com os mesmos direitos e deveres que tinha o credor original. De outro lado, também existe o pagamento pelo terceiro não interessado. Ou seja, alguém que simplesmente paga uma dívida que não é sua. E quem paga uma dívida que não é sua tem direito de se reembolsar a partir do momento que essa dívida que foi paga já seria exigível, ou seja, a partir do vencimento. Bacaninha? Então, essa é a ideia do pagamento feita por terceiro interessado, por terceiro não interessado. Quando a pessoa é interessada, existem 3 efeitos. O direito de cobrar a dívida, que nós chamamos de subrogação, ou seja, ingressa nessa posição de credor. O segundo efeito é que, por manter a dívida original, ou suas características ao menos, a subrogação implica as mesmas garantias originais. Então, por exemplo, se o credor original tinha um fiador, feito o pagamento por um terceiro interessado, vai continuar existindo essa garantia. E o terceiro efeito é sempre que esse direito é limitado ao valor que foi pago. Quando, no entanto, o pagamento é feito por um terceiro não interessado, também existe o direito ao reembolso, no entanto, sem as garantias originais, que é uma característica exclusiva da subrogação. Quando o terceiro é não interessado, simplesmente ele tem direito ao reembolso, artigo 305 do Código Civil. Bacana, pessoal? Espero que vocês tenham, então, compreendido esses institutos. Nós estamos falando, sobretudo, aqui dos artigos 304, 305, 346 do Código Civil. Se ficou alguma dúvida, não deixe de escrever ou acompanhar as nossas discussões ao vivo também. Valeu? Show!